Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na página 40 e falaremos sobre as alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então vamos lá. O clima do planeta Terra sempre sofreu alterações, seja devido às atividades internas ou externas ao sistema Terra-atmosfera. Alguns processos que podem contribuir para mudanças climáticas são a variação na radiação solar, a deriva dos continentes, as atividades vulcânicas e as atividades humanas. Entre o início do século XIV e a metade do século XIX, por exemplo, o planeta passou pela chamada Pequena Era do Gelo, com mínimos de temperatura nos anos de 1650, 1770 e 1850. Nesse período, as condições climáticas da Europa e da América do Norte sofreram grandes alterações, caracterizadas pela queda de temperatura, períodos de seca, aumento da quantidade de manto de gelo e congelamento de rios e outras massas de água. Como resultado, diversas rotas comerciais foram bloqueadas, plantações pereceram e o aumento das geleiras causou a morte de milhares de pessoas que habitavam as aldeias próximas aos Alpes. As mudanças climáticas não são caracterizadas apenas pela variação de temperatura, mas também pelas variações de precipitações, nebulosidades, ventos e diversos outros eventos climáticos. Essas mudanças podem ocorrer em períodos de tempo que vão de décadas a milhões de anos. Para estudar as mudanças climáticas, precisamos saber como era o clima do planeta em períodos anteriores. Para o período em que temos dados, valores de temperatura, precipitação média, extensão das camadas de gelo, nível do mar, podemos comparar os dados antigos com os dados atuais. Para alguns séculos atrás, pode-se utilizar fósseis e vestígios de animais, sedimentos em rios e características de plantas, como os anéis dos troncos das árvores. Para estudar o clima de milhares de anos atrás, é necessário estudar a composição de objetos chamados núcleos de sedimento ou núcleos de gelo, que são amostras de sedimento ou de gelo que datam de épocas muito antigas. Muitos instrumentos e ferramentas permitem avaliar as mudanças climáticas da Terra. Entre eles, podemos citar as imagens de satélites, que permitem monitorar as camadas de gelo nos polos, termômetros instalados em vários lugares do planeta, instrumentos que medem o nível de água dos oceanos, registros de furacões e tornados. Essas medidas indicam que a intervenção humana vem provocando alterações climáticas observadas, principalmente desde a Revolução Industrial. Modificar a natureza é uma das características das atividades humanas. A agricultura e a criação de animais, por exemplo, transformaram áreas florestadas em plantações de pasto e aumentaram a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Como já vimos em cadernos anteriores, o efeito estufa é um fenômeno fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ele, a temperatura média da superfície do planeta seria inadequada para a vida como a conhecemos. Contudo, o aumento da emissão de gases do efeito estufa, como resultado de diversas atividades humanas, vem aumentando significativamente a concentração desses gases na atmosfera desde a Revolução Industrial. O gráfico a seguir mostra a concentração atmosférica do gás dióxido de carbono, CO2, um dos principais gases do efeito estufa, nos últimos 400 mil anos. O dado mais atual exibido no gráfico foi obtido em agosto de 2019. Percebe-se que o nível de concentração de CO2 sempre variou. Porém, a partir de 1950, essa concentração superou todos os valores anteriores. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, esse aumento continua e os principais causadores são as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a urbanização intensa e a grande produção de resíduos. Outros gases do efeito estufa são gás metano e o gás nitroso.
Vamos falar um pouquinho sobre as superfícies cobertas de gelo. As alterações climáticas resultantes da emissão dos gases do efeito estufa estão ocorrendo em intervalos muito curtos de tempo. Uma das grandes facetas dessa alteração climática é o aumento da temperatura global. Desde que se tem registro de medidas de temperatura, 18 dos 19 anos mais quentes já registrados ocorreram desde 2001, sendo 2016 o ano mais quente já registrado. Outro dado que corrobora essa alteração climática é que a temperatura global aumentou 0,85 graus Celsius em 1950 e 1980. Isso pode não parecer muito, mas quando consideramos que a temperatura da superfície da Terra demorou 5.000 anos para aumentar 5 graus Celsius, vemos que esse aumento é bastante significativo. Além do aumento da temperatura global, outro efeito da atual alteração climática é o derretimento das calotas polares e mantos de gelo e a diminuição das áreas cobertas por neve. O gelo que compõe os mantos foi formado há muito tempo e é mais resistente à quebra e ao derretimento. Porém, estudos recentes mostraram que as variações climáticas das últimas décadas foram capazes de derreter grande parte desse gelo. Com isso, as calotas polares agora são formadas por gelo relativamente jovem, 40% mais fino que em décadas anteriores, mais fácil de ser quebrado e de derreter. As imagens a seguir mostram a calota ártica em 1979 e em 2015. É possível notar que a calota foi dividida em diversos pedaços menores e que a sua parte superior recuou consideravelmente. O derretimento das calotas polares impacta a vida de diversos animais que vivem nelas ou nos mares próximos a elas. O urso polar, por exemplo, se tornou um grande símbolo das alterações climáticas. Com o derretimento das calotas polares, eles não só correm o risco de ficarem ilhados em um pedaço de gelo à deriva, como também precisam percorrer distâncias cada vez maiores para encontrar alimentos. Mares e oceanos. Os mares e os oceanos desempenham um papel muito importante no processo de mudança climática, pois são capazes de absorver calor em uma taxa maior que a atmosfera. Estudos do IPCC revelaram que os mares e os oceanos absorveram mais de 93% do calor em excesso oriundo do efeito estufa desde 1970, causando o aumento de suas temperaturas. Esse aumento contribui para o derretimento das calotas polares e das massas de gelo, e afeta diretamente os ecossistemas marinhos e as espécies que vivem nesses ambientes. Um exemplo é o branqueamento de recifes de corais, em que o aumento da temperatura dos oceanos causa um enfraquecimento e a morte dos pólipos. Outra consequência da alta concentração de gases do efeito estufa na atmosfera é a acidificação dos oceanos. Mares e oceanos absorvem cerca de 25% de CO2, que é liberado da atmosfera. Por isso, quando a emissão desse gás aumenta, a sua concentração nos mares e nos oceanos também aumenta, elevando a acidez. Desde o início da Revolução Industrial, a acidez das águas superficiais dos oceanos aumentou em 30%, impactando diretamente a vida marinha, sobretudo os crustáceos, os moluscos e os zooplânctons, que ocupam os primeiros níveis das teias alimentares marinhas. Por isso, os efeitos da acidificação repercutem em diversas atividades humanas, como a pesca. Como consequência do derretimento de massa de gelo e do aumento da temperatura da água em oceanos e em mares, o aumento de seus níveis dos mares também vem sendo observado. Esse é um dos aspectos da atual alteração climática, cujos efeitos locais são mais evidentes, pois causam alagamentos em regiões específicas do planeta. Populações de diversas localidades já tiveram que se realocar ou se acostumar a viver em áreas que são constantemente alagadas. Em 2015, por exemplo, o alagamento de 2 regiões da Índia causou o deslocamento de 1,8 milhões de pessoas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as populações, lá na página 44. Infelizmente, o deslocamento de grandes continentes populacionais devido aos efeitos das mudanças climáticas é uma realidade.
De acordo com o Centro Internacional de Monitoramento de Deslocamento, no período de 2008 a 2016, mais de 227,6 milhões de pessoas foram deslocadas devido à ocorrência de desastres naturais. Alguns desses desastres não estão relacionados às mudanças climáticas, como erupções vulcânicas e terremotos. Porém, a ocorrência de outros fenômenos naturais pode ser intensificada devido ao aumento da temperatura global. É o caso dos furacões, tornados, ciclones, tempestades intensas e períodos de seca. As regiões mais impactadas devido a esses fenômenos são aquelas que apresentam alta densidade populacional em regiões costeiras e que não têm recursos suficientes para lidar com as consequências desses desastres. É o caso, por exemplo, da região sul da Ásia, da África subsaariana e de partes da América Latina. O Banco Mundial estima que até 2050, mais de 140 milhões de pessoas dessas regiões serão deslocadas devido aos efeitos das mudanças climáticas. Ainda que a alteração climática seja um efeito global, seus efeitos podem ser vivenciados regionalmente. No Brasil, por exemplo, o painel brasileiro de mudanças climáticas projeta que o principal impacto será dos padrões de chuva. Segundo os estudos do PBMC, as chuvas se tornarão mais fortes e frequentes nas regiões sul e sudeste, e no nordeste os períodos de seca serão mais intensos e frequentes. Essa previsão indica que o abastecimento de água potável, a geração de energia e a produção de alimentos serão gravemente afetados, assim como a vida selvagem e a flora dos biomas brasileiros, por dependerem intrinsecamente do abastecimento de água. A agricultura e a pecuária serão duramente impactadas, resultando em grandes perdas econômicas para o país. As alterações climáticas podem resultar em outras consequências, tais como a proliferação de doenças infecciosas, cólera, dengue, malária, entre outras. A redução do período de gelo sobre rios e lagos, a diminuição dos períodos de geada. Todos esses aspectos impactam as populações do planeta de forma global ou regional, comprometendo o abastecimento de água e de energia, modificando atividades como pesca, agricultura e a pecuária. Nós vamos fazer a parada obrigatória das páginas 45, 46 e 47. Essa atividade vocês vão entregar na próxima segunda-feira, dia 27/7, tá bom?